Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar. Quando a palavra for anunciada, tem que bater palma. Não é para o padre, não, é para a palavra. Nunca vi arrumação dessa, a palavra de Deus, vocês não batem palma? Bate palma para o Gugu. Está vivo ainda o Gugu? Vixe Maria. Para o Silvio Santos, está vivo? Pronto. Irmãos, Evangelho de Marcos hoje. Começa naquele tempo, que é o tempo, que é hoje. Tem dois tempos, o tempo que Jesus falou, né, que faz muito tempo, mas cada vez que a palavra é anunciada, proclamada, acontece aquilo que está sendo anunciado. Como é que acontece? O padre vai explicar, você vai entender e você vai colocar em prática. Se você colocar em prática, vai mudar a sua vida. E se não colocar, babau, não acontece nada. Então, se você colocar em prática o que Nosso Senhor está dizendo, então sua vida vai mudar. Certo? Acontecendo alguma coisa aí, o que há aí? Bem, Jesus está falando com a multidão. Tem evangelho que ele fala com os discípulos, com os apóstolos, com os fariseus. Ele briga com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos. E tem hora que ele fala com a multidão, tem hora que ele fala com Pilatos. A única pessoa que ele não disse uma palavra, quem foi? Vocês que conhecem o Evangelho. Tem um personagem que ele não disse uma palavra. Quem foi? Hein? Vocês não leem não o Evangelho? O rei quando mandaram ele para o rei Herodes, e esse rei, que não valia nada, estava doido para escutar o Nosso Senhor, o que foi que Nosso Senhor disse? Nada, ficou calado. Tem gente que é melhor a gente calar, melhor não dizer nada. Mas a única pessoa que ele não falou nada foi o rei Herodes. Os outros tudinho ele disse, né? Porque não adiantava, o rei era tão ruim que ali não adiantava, né? Então, Jesus está falando para a multidão. O que é que essa multidão quer? Onde Nosso Senhor vai ter uma multidão. O que eles querem?
ser curado. Querem pão, quer ser curado, quer ver milagre. É isso. O mais importante eles não queriam, que é a confissão. Mais importante do que tudo é a confissão, é pedir perdão e se converter. Por quê? Porque se a gente pedir perdão e se converter, vai para o céu. Pode ser o pior pecador, pode ser o pior pecado. Se pedir perdão com sinceridade e fizer a penitência, vai para o céu? Vai. Mas se comer pão, vai para o céu? Não quer dizer não. Embora aqui tem pão também, né? Se Jesus tirar o cão de alguém, quer dizer que esse alguém... Não quer dizer que ele vai para o céu não, se ele não se converter. Se ele curar uma pessoa, quer dizer que a pessoa vai para o céu? Não. Recorde aqueles 10 leprosos. Não sei se vocês se lembram, 10 leprosos. Ele curou os 10. Quantos voltaram para agradecer? Só um. Aí Jesus diz: tu vai ser salvo. Esse aí foi salvo. E os outros 9? Não sei. Então, nem todo aquele que é curado vai ser salvo, nem todo aquele que vê um milagre vai ser salvo, nem todo aquele que ele tira o demônio vai ser salvo. Mas aquele que volta e agradece e pede perdão, vai. Pode ser até ladrão. Ele estava morrendo, tinha um ladrão do lado dele. E o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entraste no teu reino. Ele se arrependeu na hora de morrer. E tinha outro que não se arrependeu, né? Até uma pecadora grande, Maria Madalena, santa. Até um soldado que enfiou a lança do lado de Nosso Senhor, céu. Então muita gente vai para o céu, não quer dizer que é só santo não, até porque ninguém nasceu santo. A gente nasceu, foi pecador. Até Santo Agostinho, que não era casado, tinha filho, céu. Até São Francisco, que vivia bêbado lá com os amigos dele, céu. Porque se converteu, né? Então ele fala à multidão, e ele diz o seguinte: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Jesus está falando de quê? Escutaram não o que eu disse? Ele está falando de quê? Eu vou dizer de novo. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele está falando de quê? Hein? Não é possível. Será que eu estou falando grego? Do reino de Deus, meu povo, pelo amor de Deus, né? Se fosse na igreja dos crentes, eu tenho certeza que como 10 irmãos gritavam: reino de Deus, aleluia. Não era não? Olha o que ele está dizendo: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele está falando de quê? Do reino de Deus. A gente lê a palavra, tem que entender. Então ele está falando do reino de Deus. E diz que esse reino é igual a alguém que espalha a semente na terra. Então vai falando do agricultor também. Aí a gente recorda da parábola da semente, né? Como é que eles faziam? Recorde, o agricultor saiu para semear, eles tinham um bornalzinho, né? Uma bolsa, botava a semente, aí pegava a semente e jogava. Aí andando e jogando a semente. Então ele está falando uma parábola. Ou seja, uma história com a linguagem que o povo podia entender, mas ele vai dar um sentido religioso a essa história. Então vai falar do reino de Deus, é igual a alguém que espalha a semente na terra. Ele pega a semente dentro da bolsa dele, bornal, e vai jogando. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Quando ele joga a semente na terra, ele vê a semente se ela está crescendo? Vê? Não. Está debaixo da terra, como é que vê? É isso que o Senhor está dizendo. Quando ele joga a semente, ele não vê que ela está crescendo, mas ela está crescendo. Se ela encontra terreno bom, tem que aguar, né? Tem até uma história muito bonita. Eu morei no mosteiro 6 anos, não podia falar não. Por isso que eu falo pouco hoje, não é verdade? Vocês estão rindo por quê? Fiquei 6 anos sem falar. Aí lá estudava muito.
E tinha muitos livros lá sobre a igreja no início. Os padres do deserto eram pessoas que se retiravam para o deserto só para rezar, fazer penitência. Me veio aqui a memória quando eu estou falando dessa semente. Pois bem, tinha um monge no deserto que ele era muito obediente, muito obediente. O que o superior mandava, ele fazia. Hoje, né, obediência, né? Nem filho quer obedecer pai, né? Imagine, né? E se o pai der uma ordem assim, é capaz do menino fazer um BO, né? Tem até isso. Pois não era assim antes não. Ele era muito obediente, esse monge. Aí o superior disse: eu vou testar a obediência dele. Quero ver se ele é obediente mesmo. Era o deserto, estava no deserto. Aí o superior disse: meu filho, vem cá, pega aquele pedaço de pau ali. Aí tinha lá um pedaço de pau velho, morto. E o superior disse: pega esse pau, plante, agoe todo dia, e eu quero que dê fruto. Ele nem pestanejou, pegou o pedaço de pau, enterrou na terra e agoou todo dia. Aí todo dia o superior perguntava: deu fruto? Não. Você está aguando? Estou. Como é que um pedaço de pau velho vai dar fruto? Mas aí todo dia, de manhã, de tarde e de noite, no deserto, com o sol quente, ele aguava o pedaço de pau. Um dia o superior, rindo, né, foi ver o pedaço de pau. Pois tinha frutificado o pedaço de pau. Tinha um galhozinho bem verdinho. Por causa da obediência. Só por causa da obediência do monge. Deus viu a obediência e fez frutificar. Se eu sou obediente, até um pedaço de pau velho, até um coração duro, nosso Senhor faz frutificar. Mas se eu não sou obediente, eu não vou dar fruto não. No deserto, um pedaço de pau deu fruto. Pois bem, o agricultor então joga a semente, ele não vê, a semente está crescendo dentro da terra. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. E na hora que a gente nem espera, nasce. O reino de Deus é assim, a gente não vê não. Aí a pessoa às vezes entra, eu estou na igreja comungando, confessando, eu não melhoro nada. Você sabe se você não está melhorando? Às vezes a gente nem nota, mas as pessoas notam que a gente está melhor. Então o reino é assim, mesmo que a gente não veja, ele cresce. Ele cresce. Como é que nasceu a igreja? Com 12 apóstolos, foi não? Foram 12? Um negou, um traiu, todos fugiram quando nosso Senhor foi preso. Quer dizer, era gente muito fraca, gente medroso, gente muito medroso. Essa igreja cresceu tanto ao longo da história. Hoje é 1 bilhão de pessoas que se dizem cristãs. 1 bilhão. Começou com 12, gente medroso. E eles nem notaram, né? Quando Nosso Senhor chamou eles, quando Nosso Senhor chamou Pedro. Você acha que Pedro tinha consciência do que ia acontecer? Não, tinha não. Quando chamou André, João, quando chamou Judas, Judas sabia que ia trair? Não. Quando chamou a gente. Então o reino começa assim, bem pequenininho. A gente nem nota, está dando fruto. Mas só dá fruto, irmão, se você for fiel, como aquele monge que foi fiel à obediência. Você só vai dar fruto se você for obediente. Hoje tem muita gente, muito leigo aí, se considera muito sabido, né? Que está ensinando até o Papa, está dizendo até que o Papa está errado. Imagine, né? Os leigos aí, menino. Tem muito leigo aí que está negando o Vaticano II, né? Eita, meu.
Querer ensinar o Papa deve ser muito santo, né? Então, você só vai dar fruto se você for obediente, senão não vai dar fruto. Você só vai dar fruto se você comungar, confessar, seguir a lei de Deus. Então, essa palavra ela vai se tornar verdade se você for verdadeiro com ela. Porque senão essa semente que a gente não vê, ela não vai frutificar, ela não vai dar fruto. E aí você vai perder tempo. Então seja obediente e siga a lei de Deus. E nosso Senhor continua. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Vai chegar um tempo da colheita, que é o dia do juízo, que é o dia da nossa morte, que é o dia que a gente vai se encontrar com o nosso Senhor. Aí qual é o fruto que eu vou oferecer a Ele? Será que eu tenho algum fruto? Você que é casado, você foi fiel, você educou seu filho na fé católica, você veio à igreja, você rezou, você comungou, você confessou, você ajudou os pobres. Não, como é que você quer dar fruto? Um dia vem a foice é o juízo. Todo mundo vai ser julgado, pode ser quem for, grande, pequeno, gordo, magro, rico, pobre, todo mundo vai ser julgado. E quanto mais prepotente, pior. Quanto mais rico, orgulhoso, pior. Nosso Senhor mete a foice. Não tem bom para ele, não. Certamente não importa o dinheiro ou não. Tem rico que ajuda os pobres. Mas se não ajudar, babau. Como também o pobre é orgulhoso, que não quer saber de Deus. Então nós vamos ser julgados um dia. E essa sementinha que estava na terra, que ninguém viu, que era para ter dado fruto, se você não foi fiel na sua vocação, não vai dar fruto não, irmão. Você não vai ter nada para oferecer para Nosso Senhor. Triste, né? Mas vai acontecer. Essa situação atual, que já morreram 500 mil no Brasil, eles falam que 400, é mais de 500 mil. No mundo, 4 milhões, né? Porque eles não falam a verdade, ninguém pode confiar. Esse povo todo chegando, aonde que eles vão? Purgatório, céu, inferno. Da hora para outra, gente, hoje morreu o tio e a sobrinha e a prima da Elisângela, Castelo Cantado, né? Covid, né? Aí você de repente está bem, aí pega uma doença, bum, vai se encontrar com Deus. Qual é o fruto que eu vou apresentar a Deus? Qual é o frutinho lá que estava na terra? A terra é o nosso coração, né? Bem, essa é a primeira parábola. Aí depois ele conta outra. Diz que o reino, fala de semente também. Diz que o reino é igual a um grão de mostarda. Alguém aqui já viu o grão de mostarda? Já? Já viram o grão de mostarda? Já viu? Pronto. É grande, é pequeno, qual é o tamanho? Pequenininho, é? Qual é o tamanho, assim, para me ver? É do tamanho do caroço de manga? Não. Do tamanho do caroço de jaca? Não. Tamanho do caroço de goiaba? Ainda é menor? Ah, Maria. Pois bem, nosso Senhor vai dizer que o reino é igual a um grão de mostarda, bem pequenininho. Quando cresce, se torna uma árvore bem grande, que as aves do céu vêm se abrigar na sombra. Essa parábola, essa história, tem a ver com a primeira história. A semente que está na terra, que eu não estou vendo, e ela cresce. E agora ela não só cresce, ela era pequenininha, ela vai ser uma árvore bem grande. Assim é o reino de Deus. Assim aconteceu com a igreja. A igreja cresceu muito. Eu só não sei se essa igreja está sendo fiel hoje em dia. Eu não sei. Nós temos que nos perguntar. Porque no Brasil era todo católico, o Brasil todo na década de 60, quando eu nasci, quer dizer, eu nasci em 61, sou um ano mais novo do que 60. O Brasil era todo católico, hoje 50% é católico. E o que aconteceu com a igreja do Brasil, meu povo? Esse povo está saindo da igreja por quê? E às vezes é problema dentro da igreja, né? Quando a igreja não segue mais Jesus Cristo, o povo entende, aí vai embora.
Mas é essa semente pequena que ela cresce, se torna uma árvore grande, e as aves do céu vêm se abrigar nela. Mas essa semente só vai crescer, de novo eu digo, se ela for fiel a Nosso Senhor. E o mundo hoje não é fiel, o mundo hoje não quer saber de Nosso Senhor. O mundo hoje cria lei contra Deus, contra a lei de Deus, divórcio, aborto, eutanásia, essa lei que eu falo toda hora, destruição da natureza, ideologia de gênero, união civil de pessoas do mesmo sexo, tudo isso é contra a lei de Deus. Legalização da droga, estão querendo legalizar a droga, a maconha. No Uruguai já legalizaram a maconha. Será que vai dar certo? Vai se legalizar a maconha? Então imagina aí esses motoqueiros feito bala e maconhado. Como é que vai ser? Não é não? Já não respeita nada. Tem algum motoqueiro aqui? Você dizer não. Imagina como é que vai ser. Pois estão querendo legalizar a droga, porque diz que é medicinal. Esse é o mundo que a gente vive. E se a igreja aceitar isso, a igreja não está seguindo Nosso Senhor, não. Ah, mas a igreja nunca vai aceitar isso, não. Mas tem uma igreja na Alemanha que ela está sendo contra aquilo que o Papa disse. O Papa disse que não pode abençoar a união civil de pessoas do mesmo sexo. Eles abençoaram, dentro da igreja. O Papa disse que não pode dar comunhão para crente. Eles deram comunhão para os crentes. O Papa disse que a homilia só quem pode fazer é o padre, o bispo, o diácono. Eles estão deixando qualquer um fazer a homilia. Estão desobedecendo o Papa. Essa igreja vai para frente? Vai? Vai? Vai não. Vai cair. E é por isso que hoje muita gente deixa a igreja, porque não está vendo testemunho dentro da igreja. Ao menos nós, a gente deve dar testemunho, fazer a vontade de Deus, procurar fazer a vontade de Deus. A segunda leitura é da carta aos Coríntios. Paulo pede para a gente ter confiança. Nós estamos vivendo num período que muita gente está perdendo a confiança por causa dessa doença. Pois ele pede para a gente ter confiança, tá? E diz que a gente mora num corpo. Todo mundo tem um corpo, né? Mas esse corpo foi emprestado para nós, assim, né? Deus nos deu, mas a gente vai ter que devolver para Ele. E vai ter que devolver para Ele esse corpo melhor do que a gente recebeu. Porque a gente nasceu criatura com pecado. Quando foi batizado, saiu o pecado. Aí quem passou a vida toda lutando contra o pecado e vencendo, vai oferecer a Deus um corpo santo, porque conseguiu vencer as paixões. Então eu tenho que oferecer a Deus um corpo melhor do que eu recebi. Um corpo santo. Aí eu tenho que lutar contra o pecado. Não posso vir à igreja e estar pecando, não. Não posso vir à igreja e estar fazendo coisa errada, não. Quando moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Cada um de nós é um peregrino que está longe de Deus. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é o céu. Então a gente é peregrino, nós estamos peregrinando na terra. Caminhamos na fé e não na visão. Ninguém vê a Deus, só vê a Deus pela fé. A não ser um santo e outro, né? Mas geralmente a gente caminha na fé. Muitas vezes eu escuto dizer: padre, a minha fé é tão pequena, eu não estou sentindo nada. Meu irmão, minha irmã, é assim mesmo. A gente tem que caminhar na fé, não é para ver não é para tocar não é para sentir nada não, é caminhar. É caminhar na fé, mesmo sem ver nada, fidelidade, vir para a igreja. E ele volta a dizer, cheio de confiança, mas ele prefere deixar o corpo. E ele prefere voltar para o Senhor. Será que a gente já pode dizer isso? Será que a gente já está preparado para voltar para o Senhor? Quem quer ver Deus? Quem quer ver Deus agora? Só tem duas aqui, três. Perguntar de novo. Bernardo quer não?
Você não levantou o braço, não. Você não levantou, não. Você está enrolando. Vou perguntar de novo. Quem quer ver Deus? Quem quer ver Deus agora? Aí baixou o dedo, olha. Pois vamos nos preparar, meus irmãos. Ó, a irmã ali quer. Vamos nos preparar, porque a gente não sabe o dia. Quando a gente está na graça de Deus, a gente não tem medo, não. Todo dia que eu amanheço, a primeira coisa que eu... Quando eu abro os olhos, eu pergunto, será que eu estou vivo? Porque eu estou sozinho em casa faz bem um ano, né? Eu não sei nem se eu estou vivo ou se eu estou morto, né? Aí quando eu consigo sair da cama e andar, eu acho que eu estou vivo. Então se preparar para se encontrar com o nosso Senhor. Como é que eu me preparo? Rezando, adorando, confessando, tendo confiança, fazendo bem, ajudando os irmãos. Quando eu faço isso, eu vou ter medo de quê? De que eu vou ter medo? O Paulo, por exemplo, ele diz, eu prefiro estar lá. Eu prefiro estar com o Senhor, eu prefiro voltar para o Senhor. Mas quer estejamos no corpo ou fora do corpo ele significa a ressurreição, mas é só uma maneira de entender, porque a ressurreição é do corpo. Então, tanto para ele, tanto faz estar aqui como voltar para Deus, porque ele já vive Deus aqui na terra. Aí nós temos que nos perguntar, será que a gente já vive Deus na terra? Será que a minha vida já é toda em Deus? Que eu já estou preparado para voltar para Deus? Pois pense. Pois se não está, se prepare. Paróquia aqui tem adoração todo dia, tem confissão todo dia, tem comunhão todo dia. E tem a caridade todo dia, né? Agora tem uma padaria aí para quem está com fome. Fora a cesta básica que a gente dá cesta ou quentinha todo dia. Versículo 10: todos nós temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos nos encontrar com Deus. A gente veio de Deus e a gente volta a Deus. Então é bom que a gente se prepare para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo da sua vida corporal. Ou seja, a recompensa que eu vou receber vai ser de acordo com a vida que eu viver. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Eu vou receber uma recompensa de acordo com a vida que eu viver aqui na terra. Se eu for bom, eu vou receber uma boa recompensa. E eu vou dar fruto. Se eu não for bom, eu não vou receber uma boa recompensa. E alguém que passou a vida toda pecando, tem chance? Tem. Nosso Senhor é tão bom que Ele dá chance. Como? Se arrepender antes de morrer. Você pode ser o maior pecador, não querer saber de Deus a sua vida todinha. Se antes de morrer, naquela horinha de nada, você disser perdão, você vai para o purgatório primeiro, mas está salvo. Vai para o purgatório para pagar, né? O que fez. E se não pedir perdão? Aí não tem perdão, não. Tá? Então essa é a mensagem da igreja hoje, né? Que a gente dê fruto. Falou do agricultor, né? O fruto está crescendo, eu não estou vendo. Às vezes acontece com vocês passam 10 anos, eu não consigo, eu não estou crescendo, não. Está crescendo, continue e persevere. Aí aquela sementinha que era pequena dá uma árvore grande, e a leitura que fala do julgamento. Cada um de nós vai ser julgado. Tá. Tem aquela história de Teresinha, né? Nossa Santa, que um assassino muito perigoso foi condenado à morte. Hoje não tem mais condenação à morte, no Brasil não tem, né? Naquela época tinha. Ele era muito ruim, esse homem, lá na época de Santa Teresinha. Ele foi condenado à morte. E Teresinha começou a rezar por ele. Quando ela soube da notícia, não tinha jornal do convento não, mas disseram para ela, as irmãs, né? Falaram, olha, fulano de tal vai morrer dia tal. E era morte de guilhotina. Sabe o que é uma guilhotina, sabe?
Sabe o que é guilhotina? Bota a cabeça assim, ó. Aí vem uma faca bem grande aqui, buf! Aí a cabeça pula. Ele ia morrer desse jeito. Porque era a morte dos assassinos lá na França. Aí um padre foi confessar o sujeito. E ele disse: não quero saber de confissão, não. O bicho era ruim. E o padre foi outra vez, ele: não quero, não vou me confessar, não vou me arrepender. Eu vivi mesmo ruim, eu vou morrer ruim. E Terezinha rezava. Aí pedia ao Senhor: Jesus, converte o coração dele. Aí chegou o dia da morte mesmo, cortar a cabeça dele. De novo o padre veio. O padre chegou de preto, com a cruz, igualzinho essa cruz aqui. E ele disse: quero não saber de padre. Mas o padre ficou do lado dele. Aí ele se ajoelhou, botou a cabeça lá no negócio. E a faca lá, ela segurava com a corda. Quando o cara soltava a corda, ela descia de uma vez e cortava a cabeça. Quando ele botou a cabeça, que o cara ia puxar a corda, ele agarrou a cruz e beijou. Foi só isso. Ele não disse nada. O padre estava do lado dele. Ele agarra a cruz, puxou e beijou. Aí Terezinha teve certeza que ele se salvou. Depois ela teve uma confirmação, ela teve uma visão dele no purgatório. Foi pagar, né? Então pode ser um assassino, pode ser quem for. Se arrepender, no caso dele aí, qual foi o sinal do arrependimento? Ele agarrou a cruz e beijou. Ele não disse nada. Não disse nada, não. Nem conversou com o padre. Só fez agarrar a cruz e beijar. Foi salvo. Então tem chance. Mas se viver uma vida de pecado e não quiser se converter, nem Nosso Senhor salva. Ninguém salva, não. E mais, que é pior, às vezes a pessoa vive uma vida com Deus e no final da vida se afasta e nem pede perdão. Está condenado? Está. É o final quem vai dizer se eu estou com o Nosso Senhor ou não estou. Então que Nosso Senhor nos dê a graça de perseverar na fé, dar fruto, e no último momento a gente ser fiel e pedir perdão pelos nossos pecados. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.